Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Cine Catálogo, mais uma quintinha aqui com os rapazes. E aí, Caião, como é que você tá? Olá, pessoas. Eu tô bem. Que filminho que nós assistimos hoje, hein? Doideira. Um dos filmes já vistos aqui no Cine Catálogo. Exato. E você, Gus, como é que tá? Como é que tá por aí? Tô bem, cara. Eu acho que. Piscininha, amor. Piscininha. Ótimo pra gente namorar, hein? Eu acho que poderia facilmente ser uma música desse filme, né? É isso aí. Total. Faltou aí uma curadoria melhor, assim. Muito bom. Então, nessa quinta nós assistimos a La Piscine, de 1969, do Jacques Deray, sei lá, não estudei o nome do cara. É isso aí, basicamente a piscina, ou The Swimming Pool, e o título ele é bem... Dessa vez é um título com algo que tem no filme mesmo, que às vezes acontece de não ter, né? E bom, é um filminho francês, né? Mais um aí pra nossa lista de filmes franceses. E aqui nós estamos diante de um filme de romance, de eroticismo e muitas coisas mais, que não é nada disso. Tem um pouquinho de várias coisas aí, brigas, tretas, ciúmes, poder, violência. Tem de tudo. Tem pra todos os gostos. E Alain Delon de muito aí pra todos também apreciarem. Sinopse? Alguém quer fazer? Ou quer que eu faço por cima? Posso dar-lhe, se você quiser. Eu aceito. La Piscine, né? Ou a piscina, pra quem não manja Não aí. fala francês? Pra quem não é pra quem fresco, fala né? Pode falar. francês. Pra quem não é fresco. La Piscine é um filme ítalo-francês, acabei de descobrir isso, né? De 1969. Toma. É o filme do sexo. Filme do sexo no ano do sexo. Então é difícil, né? Porque assim, pra mim, todo filme francês ele vem acompanhado de muita sensualidade, assim, mas é uma sensualidade que ela não necessariamente significa sexualidade, né? Não sei se vocês conseguem entender isso, mas basicamente a gente acompanha ali a história, né? Primariamente, assim, sendo mais superficial, né? A gente acompanha Marianne e Jean-Paul, que estão passando férias ali numa vila na Riviera Francesa. E o filme vai se desenrolando a partir do momento em que os dois estão ali sozinhos, né, nessa vila. Eu não sei muito bem por que se chama vila, tá? Eu sei que provavelmente é um conceito de gente rica. Eu não vou entender. Mas o filme vai se desenrolando a partir do momento que Marianne recebe uma ligação do seu ex-amante. Coisa boa, né? Pra se receber nas férias. Harry está passando pela região e adoraria visitá-la com sua filha adolescente. O filme vai se desenrolando, né? Primariamente a gente não sabe que Harry é amante, né? Era amante da Marianne. A gente vai descobrir isso depois. Mas assim, já te digo que assim, não é muito difícil de fazer essa conexão, assim. No primeiro instante, ali você já fala, rapaz, que amizade calorosa, né? Que coisa seduzente. Mas até então a gente tá vendo um filme francês. Então a gente deixa o negócio fluir. Aí é isso. O filme vai se... né? Pode dar ali. Eu ia falar que esse filme aqui, todo mundo tá na maldade de todo mundo, né? O tempo todo. Aí, mano. Em todos os sentidos possíveis. Tá todo mundo na maldade. Cada um roubou a maquita do outro. É isso que acontece. Cada um roubou a maquita do outro. E no final... E é bem que você falou, Gus. Assim, a base do negócio é o sexo, mas é sobretudo menos sexo. Exato. Então fica bem visível mesmo esse clima quente aí. Não só por causa do verão, mas também porque tá todo mundo ali meio
meio querendo e não querendo e tudo mais. Boa. E daí, Caio, o que que você comenta aí? O que que você traz? O que que você gostaria de falar sobre esta obra francesa? Mano, eu queria fazer uma comparação dele com outro filme, logo de cara, já soltar aqui. Porque ele é um filme que ele começa. Eu vou ser bem sincero, ele é bem bobo, né? Quando ele começa, igual a maioria dos filmes franceses aí, né? Que são bem bobos. E aí, do nada, ele vira um thriller, tá ligado? Vira um thriller, né? Me Sim. lembrou muito um outro que a gente já assistiu e fez um podcast sobre também, que é A Conversação, The Conversation, que também ele começa como um filme de espionagem, filme de investigação, e do nada ele vira um thriller também. Ele vira um Uhum. filme meio de terror, né? Tipo, assim, aqui não é bem isso, mas enfim, ele tem esse choque de estilos. Eu achei interessante isso dele. E eu gostei como foi a construção para isso, porque a partir do momento que acontece essa virada, né, de virar esse thriller, é muito louco que a expressão do Jean Paul, ela muda, né? O Alain Delon, por incrível que pareça, é um bom ator, né? Quem diria? Doideira. É. E a São, fotografia... Pode são falar. atuações muito intensas, assim, mas são sutis, né? E eu acho que a Então. direção também colabora nisso, porque tem muito silêncio, muito olhar, né? Tem muito Isso. essa coisa. Mano, e um bagulho que eu queria falar da fotografia, justamente nessa virada, ele começa a explorar, tipo, muita sombra, tá ligado? Achei Uhum. meio doido isso. Eu não tava esperando nada disso, mano, nesse filme de verdade. Porque, tipo, você lê a sinopse e você fala, tá, é um. Caraca, é um filme francês aqui, normal. Os caras tão brigando pela mesma mulher, basicamente, e o cara vai se vingar ficando com a filha. E, assim, não é nada disso, mano. Quer dizer, tem É. isso, mas não é sobre isso, tá ligado? É meio doido. É assim, eu acho que eu gostei principalmente nesse filme é justamente isso, né? Que é um filme relativamente simples, né? Com a sinopse você tem basicamente tudo, né? Eu acho que a gente não comentou muito sobre essa dinâmica aí do triângulo quadrado amoroso, né? A gente não É, falou muito sobre isso ainda, mas o filme ele vai discutir essas relações aí entre os quatro personagens, né? As relações de poder e ausência de poder e esse erotismo que a gente já falou, né? As coisas que muitas coisas não ditas, mas que ficam ali no subtexto. é. Essa é a base e vai usar a piscina ali, a água, como um elemento central ali da discussão mais simbólica do negócio, né? O filme é basicamente isso, mas com isso ele consegue fazer bastante coisa, né? Consegue mexer em É. vários aspectos. E daí eu acho que a É, gente pode falar um isso. pouco dessa relação aí dos personagens. Pode falar, Gus. Cara, eu vou ser um pouco contra a cultura, talvez. Hum, Eu gostei do filme, assim, no contexto geral. Eu acho que o filme, principalmente com a fotografia, ele consegue bem explorar essa, essa dinâmica da paranoia, né? Vamos dizer assim. uhum, E, e de como, justamente nesses momentos mais simples e do silêncio, ele explora bem o desconforto dos personagens, né? Eu é, gostei também como a piscina. Assim, o filme não chama piscina à toa, né? Eu acho que. E não só pelo elemento central do que faz o filme se chama piscina, mas eu acho que por trás disso a gente tem elementos que fazem com que a gente consiga correlacionar ali momentos e sensações, né? Mas eu achei que. Eu acho que o filme, ele ficou tempo demais no Mamão com Açúcar, tá ligado? sim. E, e, e eu fiquei querendo mais da segunda metade do filme. Eu fiquei É. querendo mais, um desenvolvimento mais aprofundado da segunda parte do filme. E não, Uhum. porra, não teve, tá ligado? Assim, e eu sei que, pô, talvez tenha sido uma
uma escolha mais singela e a quebra de expectativa já tenha sido suficiente para tentar trazer o que o filme se propunha, né? Mas assim, não sei. Talvez Não, eu quisesse um pouco mais do thriller do filme. mano, Porque eu concordo tava com legal. você. Tava Concordo legal, com tá você, ligado? mano. Porque Eu também eu acho que acho. quem foi que falou? Acho que foi o Vitinho que falou que, tipo, até a metade do filme eu acho que é um filme bem sessão da tarde, né? É, isso. Uhum. Mas eu não sei. Depois ele vai ganhando uma atenção maior mesmo, né? Ele é muito bobão. Isso foi o Caio que falou, na verdade, mas ele é bem isso mesmo. Então. Bem bom. Cara, assim, ele realmente ele tem essa coisa com a água. Eu acho que eles quiseram, talvez, fazer esse filme meio duas metades. Se bem que, teoricamente, a segunda metade ela tem menos tempo, né? É o último terço. Eu acho que eles. Um terço. O último terço. Eu acho que eles não quiseram jogar muito pra esse lado da investigação, assim. Acho que eles, sei lá, não quiseram realmente dar esse foco pro filme, mas de fato ficou bem interessante. Uma coisa, o Caio falou da atuação do Alain Delon, uma coisa que eu achei muito bom, assim, nesse filme em relação à água, é que quando ele tá lá na piscina, né, ele tá todo garanhão, né, tá do lado da piscina lá, ele é o macho alfa, e pá, e chega beijando, e tira a roupa, e mergulha e tal. Aí quando ele tá fora, sequinho, assim, ele é meio bobão, assim, né, meio ansioso, eu sou todo tadinho, pá. Então você vê que ele dentro da água, ele se transforma, né, tipo assim, tem essa coisa, acho que, de relacionar a água como uma coisa da transparência, né, da pureza e tudo mais. Eu achei bem legal esse aspecto, especialmente da coisa da piscina, né? Mas daí, voltando pros personagens, né, eu acho que talvez a gente não tenha explorado tanto só essa parte narrativa mesmo, né? O que acontece aí, depois que chega na casa, né, o Harry com a filha e ficam os quatro ali, acontece que ao mesmo tempo que tem essa dinâmica do Harry e da Marianne, desse antigo amor, dessa coisa que já foi, ao mesmo tempo uma coisa que ainda poderia ser, né? Meio que uma ideia que o Harry propaga de que ela só tá com o João Paul porque ele deixou, porque ele que é o pá mesmo e tal. E ao mesmo tempo que isso acontece, tá lá o João Paul de olho na filha do Harry, né? Que é uma jovem de 18 anos ali. E ele, desde que ela chega, ele já mostra ali o interesse. O filme vai deixar tudo isso no campo sutil, né? Todas essas relações, tá certo? Tem bastante toque, né? Especialmente em relação a Marianne e o Harry. Mas assim, não mostra, evidentemente, nada de forma mais objetiva, né? E daí, por causa dessas relações cruzadas, vai ter toda a rivalidade do João Paul e do Harry, né? E aí essa rivalidade não vai ficar só no campo amoroso, porque o filme ainda ressalta que o Jean Paul ele tem uma frustração ali em relação ao trabalho dele, tem uma coisa da competição física também, né? Em alguns momentos o Harry fala como ele tá velho, mas ele ainda tá bom, não sei o quê. E então, essa dinâmica aí pelas mulheres vai ressaltar essa rivalidade dos dois. E as mulheres não ficam só como personagens secundários aqui, tipo, especialmente a Marianne, ela meio que vai representar durante o filme todo essa ambiguidade, né? Porque ela, tipo assim, não dá pra dizer que ela não tá fazendo nada de errado, assim. Tipo, ela o tempo todo dá corda pros dois, assim, e ainda faz o Jean Paul ficar meio de maluco ainda, né? Então ela vai ser essa personagem feminina que não tá ali como uma coisa secundária ou como uma mulher que tá subserviente à vontade dos caras. Pelo contrário, ela acaba sendo até o centro de discussão do negócio, né? E ela tem essas coisas do olhar, enfim, ela que faz todo o jogo, pra ser bem sincero, né? Cara, E daí a filha do Harry, que é a também. Penelope, ela já é mais ingênua. Também. Mas ela acaba ficando nesse papel mais ingênuo mesmo, né? Cara, não sei, cara. Porque assim, quando Tem uns porque, momentos assim, lá. não, mas eu acho que tem um momento específico que, tipo assim, você até citou essa questão da competição dos dois, porque, vamos lá, até então, é um ponto importante a se frisar, o Jean Paul, ele meio que, ele desconfia de que a Marianne e o Harry tinham uma relação, mas ela nega isso, veementemente, assim, pra ele, tipo, ela nega, ela fala, não, tá ligado? Tipo, mas tudo não, você tá viajando. E ele passa a saber desse tipo de relação depois.
ele passa a saber de tudo que o Harry acha sobre ele depois. Justamente quando a filha usa disso como um artifício para chamar a atenção dele. Então, assim, Sim. ela tem um papel de ingênua, mas, assim, quando ela quer. Porque, assim, eu acho que esse filme ele se desenha muito bem sobre isso, porque. E eu quero falar um pouco depois sobre a piscina, você passou a sua visão, mas eu quero dar um. Eu quero passar a minha também, tipo assim, do que a piscina significa ali, né? E eu acho que é interessante, mas eu acho que ela, por mais que ela pareça ser uma garota ingênua, ela não é, mano. Isso que é foda, ela não é. Ela é. Eu acho que ela é pior do que a Marianne, assim. Que a Marianne ela fica no mundo das ideias, mas a Penélope não. A Penélope tá ali pra. Eu quero e eu vou. Ó, pai. Eu acho que uma parada Mas que. eu penso que a ingenuidade dela, assim, não é uma questão de, tipo, o que eu quero dizer, afinal. Não é realmente dela não saber o que ela tá fazendo, mas a questão é que, assim, a Marianne, ela tem um papel muito mais ativo na narrativa de conduzir as coisas com olhares e tudo mais, Sim. enquanto a Penélope faz esse papel mais desviador, assim, tipo, ela tá sempre meio na beirada. Aliás, um detalhe é sobre essa coisa dela nunca entrar na piscina também, né? Tipo, tem essa coisa também da piscina ser essa arena né, de tudo isso. Mas, enfim, eu entendi. Eu também concordo. Eu não acho que ela é inocente, que ela não sabe de nada. Tipo assim, é mais essa ideia de ela ter um jogo que tá muito mais na passividade, né? Ela é central também, porque ela acaba, junto com a Marianne, levando o Harry e o Jean a mais esses desentendimentos, né? Esse desconforto entre os dois. Mas de uma forma um pouco diferente do que a Marianne faz. Eu tentei pensar. O que você ia falar, Caio? Foi mal, acabei te cortando. É que uma parada que evidencia também essa diferença entre elas, eu acho que é aquele diálogo, né, que elas têm quando a Penélope tá comendo pão, tá ligado? E aí, realmente ela é uma... Aquele bagulho, né? Ela tá confabulando ali, né? Tá planejando as coisas, tudo nos bastidores, assim, né? Tipo, pô, como é que eu vou fazer pra conseguir o Jean Paul, tá ligado? Acho que é meio que isso. E a Marianne, tipo, é mais, sei lá, como vocês falaram, né? Ela é uma peça mais central na trama. E aí eu acho que a gente acaba vendo um pouco mais as coisas que ela faz, tá ligado? A gente vê as ações dela e a Penélope é meio realmente essa figura meio ambígua até, né, mano? Meio doideira. A verdade é que todos eles são ambíguos, né? Eu acho que também tem um pouco a ver, mais uma vez falando da água, né? Essa coisa de espelhar e tudo mais. Eu acho que todos eles são muito ambíguos, assim, tipo... É engraçado até, a gente tava falando dessa coisa do thriller no final. Tipo assim, eu tava 100% torcendo pelo João Paul, assim, mano. Falei, mano, tem que sair ileso esse cara, mano. Tem que dar tudo certo pra ele. E, tipo, e aí, importante falar, né, que a gente não chegou acho, nessa parte exatamente, é que toda essa densidade aí, essa discussão, esse desconforto entre os personagens vai ocasionar na cena da violência ali, né? Que não é bem uma violência, que na verdade o Harry vai morrer afogado. E aí também eu acho que é uma coisa que é um ponto meio de discussão do filme, mas fica um pouco descanteado, eu acho, que é sobre a intenção ou não de matar o Harry, assim, né? Tipo, o Jean Paul não deixa que ele saia. Ele tá bêbado, aí ele vai pra piscina e tá. Eita, ele empurra ele na piscina, não lembro agora. Se ele empurra, se ele cai na piscina. Ele cai, ele vai dar um soco. Ele vai dar um soco no Jean Paul e cai na piscina. Isso. Cena ridícula, né, aliás. Exato. Mas, enfim. Só que aí, quando ele tenta sair da piscina, o Jean Paul não deixa e fica jogando ele de volta até que ele afoga mesmo o Harry, enfia a cabeça dele lá e é isso, tá ligado? Então, assim, e aí, quando chega nessa parte, ainda faltavam uns 40 minutos de filme. E aí, os próximos 40 minutos é tentar desenrolar essa situação pra ver se vai ficar tudo bem com o Jean Paul, como é que vão ficar as relações e tudo mais. Então, a piscina tá aí o tempo todo, mas aí é basicamente esse o ponto que vai ser o ápice do filme, assim, né? Como essas relações de poder ali levam a esse momento em que o Jean Paul ali e o próprio Harry estão sentindo ciúmes e ao mesmo tempo estão disputando e enfim, parte pra violência. Utilizando o que você falou aí, né? Faltou 40 minutos pra resolver a situação. O filme tem 2 horas. Calma aí. Nossa.
1 hora e 20 foi dessa punhetação aí, né? Dessa tensão, criando esse momento pra chegar, né? Nos finalmente. E assim, cara, essa cena da piscina e da morte do Harry, pra mim, foi bizarro. Assim. Não, E bizarro de um jeito ruim, porque, porra, mano, assim, tá ligado? Eu sei que você tá muito esquisito, bêbado, né? tá ligado? Mas a piscina não tem 10 metros de profundidade. Você é um homem alto, tá ligado? Mano, a gente falou, Na era piscina- só ele ir pro lado, mano. A beirada era tava só do pro lado lado. dele, mano. Tá ligado? E tipo assim, ele parecia um cachorro burro, tá ligado? Porque ele ia toda vez em direção ao João Paul, falando, não, cara, me ajuda, pelo amor de Deus. E o João Paul toda vez empurrava ele de volta na piscina, tá ligado? Tipo assim, caralho, mano, até um cachorro aprende, tá ligado? Da primeira vez que, pô, aquela pessoa não vai ficar, então eu não vou mais em direção a ela, tá ligado? Ele foi tão burro que eu acho que ele mereceu morrer, tá ligado? Mereceu. Então, É injustificável. Bem essa questão aí, Injustificável. talvez ele mereceu morrer mesmo. É foda. Então, cara, e Isso. só falar, já falando sobre a piscina, eu queria, tipo, dar um pouquinho da minha percepção, mas eu acho que a piscina, ela tem muito a ver, assim, você até citou isso no filme, né? Todo mundo tem olho azul, tá ligado? É. Todo mundo tem um olho azul piscina. Mano, E- pior que. É. E, tipo assim, eu percebi essa relação naquela cena em que eles estão apostando em corrida na piscina, né? Natação ali, pá. E a Marianne, ela tá deitada na borda da piscina, mas ela tá deitada num jeito, assim, que você consegue ver a cor do olho dela. Que a cor do olho dela quase se mescla com a cor da piscina. E você fica assim, entendi. Os cara não estão, né? Não é um mergulho literal na piscina, mas é um mergulho muito mais além disso, né? Nos olhos das mergulho ali. meninas, né? Isso, é um mergulho nessa disputa de ego, né? De quem me olha mais, de quem me enxerga mais, e de como eu sou visto, né? E é isso, assim, eu percebi dessa forma. Talvez assim, Até né? aquela cena que o Jean Paul vai dirigir o carro do Harry lá, e aí tem a coisa das curvas do corpo dela, né? Tipo assim, faz esse corte assim. Isso, Também é exato. outra cena que mostra bastante essa coisa. Cara, esse filme, eu acho que assim, um grande ponto positivo dele é justamente essa possibilidade de muitas interpretações, né? Porque como ele escolhe não falar e sim carregar o silêncio, né? Mostrar mais os olhares, essas coisas, ele permite muitas interpretações, até de se identificar mais com os personagens, ou ficar contra um, ou a favor de outro, mas eu acho que tem uma possibilidade muito grande aí que ele cria com essa atmosfera, né? E um ponto que eu não queria deixar passar, que eu vou acabar esquecendo depois, é sobre como o Harry é inconveniente, né? E eu acho que é uma coisa que a gente falou aqui. O cara é chato, mano. O cara é completamente sem noção, trazendo 1 milhão de amigos do nada pra casa da galera. Nossa senhora. Tipo assim, não era a casa da galera, né? Tipo assim, importante pontuar, não era a casa da galera. A casa não é do João Paul e da Marianne, velho. É a casa de um terceiro, tipo, um casal de amigos que foi viajar. Tipo, o cara trouxe uns 6 carros lotados de pessoas, assim, sem nem perguntar, mano. Bizarro. Mano, a galera se pegando também na sala, né? Os dois lá, o Jean Paul e a Marianne se pegando e ele lá, mano, na sala ainda. Tipo, pô, irmão, sai. Fazendo um favor, sai. Fala. E os comentários também que ele faz. Completamente sem noção, velho. Ele faz os comentários, assim, sobre a Marianne, assim, que é bizarro. É impressionante, mano. Impressionante. Enfim, né? Mas mereceu, né? Mereceu morrer, né? Mereceu. Eu acho que mereceu, sim. E, Mereceu. cara, assim, na sinopse do filme, né? A sinopse do filme, ela afirma que o Jean Paul dormiu com a... na sinopse fala? Eu não via na sinopse. A sinopse aqui, pelo menos onde eu vi, acho que... Eu não sei se tá em todo lugar assim, né? Eu acho que não, mas no lugar que eu vi aqui tá escrito que, tipo... Aqui tá falando só seduz, mano. A atenção é seduz, mas assim, seduz ele deixa... E eu acho que isso é gostoso, porque ele deixa subentendida essa questão do Jean Paul, né? E, tipo assim, ele... E eu acho que, puta, o Jean Paul, ele é genial, né, mano? Porque assim, ele faz questão de deixar subentendida essa porra, tá ligado? Mano, você não sabe se eu comi a sua filha. E eu acho que
isso vai te deixar maluco. E pra mim tudo bem. Como diriam os jovens, o Jean Paul ele é Shed, o Harry Shed, é Beta. Goré. Não lhe tanco, Harry. Eu não lhe tanco, Harry. Mas eu gosto, né? O Vitinho até falou sobre a questão do silêncio, e eu gosto de como o filme, às vezes, ele afirma coisas no não diálogo, né? Então, assim, ele não precisa ter diálogos para que você questione as coisas que estão acontecendo, ou que você entenda, ou que você subentenda coisas que não acontecem, né? É a cena do arroz lá, mano, da comida chinesa, que depois o Jean Paul tá com um mamão, né? Um melão no bagulho. Do nada, né? Comendo arroz, do nada melão. Então, mas aquela cena é puro suco disso aí que você tá falando. Todo mundo quietinho, cada um olhando pro outro, assim, tipo, ih, rapaz, deu merda, hein? Não, e eu acho que em outros momentos também, tipo assim, você percebe o quão o Jean Paul ele fica incomodado com alguns comentários do Harry, mas ele não diz nada. Uhum. E às vezes esse silêncio, ele fala muito, assim, tipo, fala, caralho. E é só a carinha dele também, né, mano? Ele consegue expressar muito com a cara. Dele, assim, e aquela carinha dele, tipo, é foda. Uhum. Cara, esse personagem é muito bom, né, do Jean Paul, porque, assim, voltando pra coisa da piscina, né, a piscina é um símbolo muito completo aí dentro do filme, que ela é esse micro espaço aí que representa tudo, né, desde desejo, tá embaixo d'água, esconder as coisas, e a coisa do espelho também. Então tá tudo no símbolo da piscina, mas aí, especialmente o Jean Paul, ele é um personagem muito interessante nesse sentido, porque ele é um cara que tá em crise, assim, né, tipo assim, ele tá fudido, né, tipo... Ele tem toda a sensualidade dele, né? Na piscina ali é o garanhão e pá. Mas ele tem uma série de aspectos ali que ele parou de beber por causa da tentativa de suicídio e tá com uma crise profissional. Essa coisa... O Harry aparece nesse momento onde ele se sente inferior ao Harry, que o Harry tem um carrão e tudo mais. E... Então ele... É esse personagem que, ao mesmo tempo que é forte, ele também é ansioso e ciumento. Então eu acho que ele tá dentro muito dessa coisa da água, assim, meio da coisa, tipo, é bonito, mas é traiçoeiro, tá ali, mas tem coisa embaixo. Então, tipo assim, eu acho que ele funciona muito bem dentro da metáfora da piscina. Uhum. E a atuação do Alain Delon, como acho que o Caio mesmo falou, é muito boa nesse sentido, porque tá tudo ali, sabe? Tá tudo no olhar deles. Muitas coisas ele não são faladas mesmo. Tipo, você vê essa transformação do personagem. Na cena da piscina, por mais que ela seja meio ridícula, tem uma cena que ele literalmente entra na sombra, assim, né? Que a sombra toma conta dele, né? Então é meio literal até, mas é bem interessante essa dualidade desse personagem e tudo, a inveja, o ciúme, ao mesmo tempo que a sedução. São muitos aspectos contraditórios, né? Dentro do mesmo personagem. E, então, muito bom mesmo esse personagem. Né? Assim, eu gostei, né? Tipo, eu acho que o Jean Paul, ele se vê muito na Penélope, né? Tipo, como um personagem inseguro, um personagem que ainda não tem muita certeza sobre si e que, assim como a Penélope não tem certeza sobre seu pai, né? Sobre essa questão da paternidade, já que ele é um merda, né? Um pai merda. E o Jean Paul, às vezes, eu acho que ele também se sente seguro em relação a si mesmo, tá ligado? Ele é um cara que vive cheio de incertezas. E eu acho que quando a Penélope dá as certezas que ele precisava, é aí que tudo muda, né? Aí eu acho que é aí que é o ponto de não retorno do filme, assim. A partir dali, filho, só vai pra frente, vai dar merda, tá ligado? Porque é o momento em que ela vira pra ele e fala, pô, cara, ele sempre falou que você só tá com a Marianne porque ele deixou e que... Como é que eu vou explicar? E que a qualquer momento, se ele quisesse, ele toma ela de você, que ele te acha um fracassado, que ele te acha um sentimento. E é a partir desse momento que ele ouve certezas sobre si, que sempre foram incertezas dentro da sua psique, assim, ele passa a se tornar um novo personagem, né? E é legal, assim, como ele se espelha, né? Justamente essa questão da piscina funcionar como um espelho, né? Mas é um espelho que distorce a própria imagem, né? Porque a superfície nunca tá calma o suficiente para que você consiga se enxergar perfeitamente.
Isso é muito interessante, assim, né? Essa dualidade entre os personagens, justamente acho que até o Vitinho citou essa questão do reflexo mesmo. Eu gostei bastante nesse quesito, assim. Pô, eu gosto de como, assim, às vezes eu termino o filme, cara, e eu falo, puta, velho, eu não gostei. Eu sou bem sincero, né? Às vezes eu falo assim, pô, cara, eu não gostei tanto. É. Mas aí eu vou discutindo aqui com vocês e vocês vão trazendo ideias e eu vou pegando essas ideias e tentando formular ela dentro dos meus conceitos e eu acabo tendo um conceito totalmente novo do filme, cara. Muito foda, É, Cine não, isso Catálogo. é fantástico, cara. Isso Fantástico. é Cine E Catálogo. até Vai uma tomar. coisa que você foi falando, eu fui pensando, é que eu acabei de falar da questão da fragilidade da crise, né, do Jean Paul. E outro dia eu tava lendo um texto no Substack sobre essa coisa de homens que se relacionam com mulheres mais novas, né? E sobre essa coisa meio que do desejo de retomar a juventude e de... É meio que a ideia de você ver que aquela pessoa tem tanto tempo pela frente que você não tem mais, que você quer meio que roubar aquele tempo da pessoa, né? E aqui eu acho que encaixa um pouco nessa ideia também, porque o Jean Paul meio que vê nela essa juventude dele, né? Essa época que ele tinha essa masculinidade mais forte, que ele tinha muitos sonhos e tudo mais. Então ela também serve não só como essa questão de um romance novo, por assim dizer, ou de alguém inocente, mas também essa ideia dele recuperar o que ele não tem mais, né? Que é essa certeza do masculino, né? Mano, mas Então... isso aí eu acho que também. Desculpa cortar. Eu acho que isso aí Não, até não. também Não, pode falar. Mete bala. reflete no Harry também, né? Porque tem uma fala da Penélope que ela fala assim, né? Que logo depois dela ter completado 18, o Harry passou a levar ela pra tudo quanto é lugar. Por quê? Porque ele se sente muito bem quando as pessoas confundem ela com uma namorada dele, né? Ele se Sim. revitalizou também com essa descoberta da filha dele. Que tem isso também, né? Por ele ser um pai merda, eu acho que ele meio que descobriu que tinha uma filha de fato. Né? Meio doido isso. É, perfeito, Caio. Também não tinha pensado pelo lado do Harry, mas também funciona muito bem. Ah, que se for do Harry, né, mano? Sim. Então. É, perfeitamente colocado, mas que se for do Harry. Eu quero que ele se foda. Assim, carro maneiro, né? Carro maneiro, mas. Carro foda, mas por mim ele tinha morrido nos 10 primeiros minutos de filme. Uhum. O cara vai entregar café pra sua mulher na cama dela, ela tá nua. Rapaz, E ele foi, lembrando do café também, ele foi mó babaca, né? Com a empregada, mano. Lembrando agora. Foi. Caraca, mano. Foi mesmo. Você não fez? Você não fez a geleia? É. Nossa. O que é isso? Esse cara mereceu. E é isso. E se o Jean Paul não comeu a filha dele, deveria ter comido. Disclaimer, tá? Ela tem mais de 18. Não, ela tá tem podendo. 18, né, na verdade. Ela tem Tá 18. Tá podendo. Um outro aspecto também que eu tô pensando agora, eu acho que essa dinâmica, obviamente tá calor, né, e os personagens falam do calor ali em alguns momentos, aí em outro momento até o Jean Paul coloca a blusa e fala que tá frio, né, e tudo mais. Eu acho que essa coisa do calor também, ela me passa essa vibe, assim, dentro do filme, essa vibe, tipo, uma hora vai dar merda, tá ligado? O filme, ele vai construindo muito bem essa coisa de a piscina e os olhares, e o silêncio, e o calor, e essa coisa meio sufocante, e você... Tipo, eu acho que isso é legal porque mostra que o resultado ali da morte do Harry, ele, tipo assim, era meio que inevitável, sabe? Mesmo que não fosse um assassinato, alguma coisa assim, ia acontecer de qualquer forma, alguma coisa ia ter que explodir, sabe? Então eu acho que é um filme que ele consegue trabalhar bem legal o simbólico também dentro dele, né? E daí, antes da gente ir pras notas, já que a gente já falou até que bastante, eu gostei até do final também, dessa coisa da piscina, né? Mostra a piscina e depois mostra os dois, assim, tipo, abraçados, né? A Mariana e o Jean Paul, assim, meio que mostrando o reflexo, né? Não o que é, mas o reflexo, né? E aí o filme acaba assim, sem crédito nem nada, e pá. Mas achei bom, assim. Acho que realmente o único ponto mais negativo é esse lenga-lenga aí, esse tempo que demora nesse lenga-lenga. Até virar o thriller, que é a parte mais legal, e o thriller não entregar tanto assim, né? Mas, de modo geral, eu achei bom filme. Eu também achei. Eu achei perfeito, assim. Assim, cara, um bagulho que me pega muito é que, tipo assim, esses filmes mais antigos, né? Eles conseguem reproduzir conceitos tão
gás, cara. Todo gás na filmagem, nos conceitos. Mas às vezes, cara, em certos pontos eu acho que eles se perdem no desenvolvimento de como eles querem chegar na ideia final daquilo, tá ligado? Então, assim, eu percebo um padrão, assim. Geralmente esses filmes, a metade ou 2/3 dos filmes são excelentes. Mas quando vai chegar nos finalmente e como eles vão tentar finalizar o filme, eu acho que eles pecam um pouco, assim, sabe? Parece que as coisas ficam muito aceleradas e às vezes eles precisam trazer certas conveniências no roteiro pra conseguir finalizar, tá ligado? Eu não sei se isso é um preconceito meu, pode ser. Eu sou um cara bem preconceituoso, mas eu não sei, não sei. Eu acho que é besteira minha, mano. Cê é Não sei, eu louco. acho que realmente aqui ele realmente se perdeu aqui no que ele tava fazendo aqui. Eu acho que, de fato, tinha uma ideia muito boa e eu queria duas coisas e falou, meu, o que que eu faço com isso? Como que eu termino esse filme? Como é que eu ponho um fim nessa dinâmica de poder aqui? E daí foi pra um outro lado, assim, acho que realmente ele tinha tantas coisas, tantos conceitos que ele ficou meio perdido. É, Nós sei vai lá. deixar passar mesmo o Gus falando aí que é parente do Bolsonaro, né? Que isso, cara? Meu tio é de um Caviezel, velho. Calma. Ah, não, não. Fala isso. Mas eu Foda-se. concordo com Em breve você, nos mano. cinemas. Em Mas, breve no mas, cinema, velho. Dark Horse. mas Aguardem, vai estar aguardem lá. episódio especial de Dark Horse. Mas vai estar lá, mano. Na Nós estreia. estaremos lá, nas trincheiras, acampado na frente dos cinemas. Deus Mano, me livre. mas sobre essa questão do final, eu concordo com vocês, mano. E realmente, eu acho que é um preconceito mesmo nosso, né? Se pá, né, Sei cara? lá, se pá que é, mano. Mas eu concordo com isso. Tipo, o filme tá indo bem aí. Mano, chega perto do final, os caras falam, ih, mano, tem que acabar. Porque, mano, na Os caras cabeça. esquecem, né? Os caras esquecem. É essa a impressão que eu tenho, mano. Que o filme ele tá indo num desenvolvimento assim, tá da hora. Aí o cara lembra, tipo assim, putz, mano, o rolo de filme ele não é infinito, tá ligado? Tem que acabar. Aí eles vão na maneira mais conveniente pra acabar e é isso, tá ligado? Você tem que É. aceitar, mano. Eu acho que isso representa, né, o cinema francês, assim, de que tudo começa bem. O Vitinho até falou, né, começo do filme, caralho, esses filhos da puta, os franceses estão sempre, porra, na maior vibe, mano, sempre curtindo, a vida é Tá sempre sempre de feliz, férias, né? É, super de férias, você fica tipo, caralho, mano, caralho, como é que pode? E eu acho que é isso, tá ligado? Tudo tem seu fim, e por mais que seja corrido, né, as coisas têm que acabar em algum momento. é. É isso. As coisas têm que acabar em algum momento. Isso é uma boa. uma boa Sei lá, frase. deixou a deixa, mano. Uma boa frase. Vai Já tomar. deixa. Cara, então vamos de notas, né? Porque esse filme dá pra falar muita coisa ainda, dá pra xingar, dá pra falar bem, tem muitos aspectos, caberia um episódiozão de coisas aqui, mas vamos parar por aqui. Cara, eu não vou começar hoje não, velho, vou deixar na mão de vocês, mano. O que vocês me dizem aí? Ah, mano, vou deixar na mão do Caio, velho. Ele botou o filme, eu acho que é importante Parça. ele dar start. Ai, meu Deus, isso aí é muito difícil, mano. Mas vai, Porra. ó, eu tava com uma nota fixa, mano. Acabou o filme, eu deixando bem claro que eu gostei do filme, tá? Mas eu tava com uma nota. Não, Tô calma, com medo agora, calma. calma. Eu deixei. Mano, eu tava com uma nota bem fixa, assim, de 3. Mas É. aí a discussão me fez aumentar um pouquinho mais a minha apreciação pelo filme. Então acho que um 3,5 pra mim tá de bom tamanho. Se vocês derem 4 também, eu acho muito justo, mas pra mim é 3,5. Né? Eu tô com bastante dificuldade, cara. Eu pensei em 3,5 também inicialmente. Quase cheguei no 4, assim, mas eu não tô tão certo do 4, não. Assim. Então. Se eu pudesse dar 3,75, eu dava 3,75. Tá ligado? Já que não dá. Então. Eu vou ficar no 3,5 também. Eu acho 3,5 justo. É. Justíssimo. Assim. Talvez eu mude depois, mas 3,5 é justo. Não, É. bom. 3,5. Não, é bom. Não, é um bom filme, como a gente bem falou. É um bom filme com muitos tópicos, muitas coisas. Eu acho que ele
se perde aí só nessas duas metades aí, nesses 3/3, no caso, né? Esse último terço aí, sei lá. Tava uma coisa, foi pra outra. Mas em termos simbólicos e de discussão, tem muita coisa boa aí. Muitos valores. Vale a pena. Esse cara é bom. Então é isso, né? Vamos encerrando por aqui mais uma noite de filminhos. Beijos a todos e até logo. É isso. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Sem língua, beijo sem língua. Sem língua. Beijo francês. Ai. Bem francês, né? Bem francês. Direto pega um pouco bigo. Falou! Falou! Um pouco Falou. grego. Que é isso? Aí não. É,